Primeiramente, em 2026 eu quero que você tenha muitas vendas. Isso é o primórdio, isso é o começo de tudo. Mas não acredite em falsas promessas. Isso tem acontecido muito, eu tenho visto muito, e vamos falar um pouquinho mais depois disso, depois da vinheta. Agora que eu falei para você para não acreditar em falsas promessas, eu quero dizer uma coisa assim para você. Vídeo simples, objetivo, principalmente você que está começando online, não acredite em falsas promessas, porque não é do jeito que as coisas acontecem. Então vamos lá. O que acontece hoje que eu vejo muito? Tem muita gente querendo ensinar, tem muita gente teoria, mas são pessoas que não passam pelo processo e não passaram pelo processo. Elas simplesmente têm a teoria e têm uma abordagem de venda muito boa, ou seja, promete mundos e fundos para você. Assim como eu vi uma propaganda esses dias agora de uma pessoa, na verdade não é uma propaganda, é uma oferta, tá tentando vender uma promessa onde você investe no mínimo 10 mil reais e em 30 dias esse dinheiro dobra. Isso pode acontecer? Pode, mas é normal. Vamos pensar. Se a pessoa sabe fazer isso, se a pessoa tem esse caminho, por que ela não dobra o dinheiro dela? Ah, Bruno, mas ela precisa também do dinheiro de outras pessoas para ela ganhar dinheiro para dobrar o patrimônio dela. Ok. Mas já estamos falando de uma pessoa consolidada no mercado até então, uma pessoa que tem grana, ou seja, se ela tem tanta grana assim, ela consegue dobrar, ela consegue ter altos ganhos, para que você ter uma responsabilidade com o dinheiro de outra pessoa? Eu, pelo menos, não faria isso. Eu dobraria o meu capital. Eu investiria em outras coisas. Não tem mais sentido? Na minha cabeça, sim. Então, as promessas, elas vêm de uma forma muito grande. Então, vamos trazer isso para o e-commerce. Hoje, eu vejo abordagens aqui comigo, faz 16 anos já que eu estou no e-commerce, e eu vejo muitas abordagens, por exemplo, agência. Olha, você está fazendo errado aqui. Sim, você pode estar fazendo errado, essa pode ser uma abordagem legal. Só que entende que quem faz algo, ele está propenso para fazer alguma coisa errada ou não, e você tem que estar aberto para entender se está acontecendo algum problema ou não diante do fato da agência estar falando isso para você, se realmente você está errando. Isso que eu quero dizer, se realmente você está errando. Mas, coloca isso na cabeça. Se você tem uma abordagem assim, o que acontece com isso? A agência, ela conseguiu despertar um interesse. E aí você vai pegar a agência atual, ou o funcionário que está fazendo isso para você, ou até você mesmo vai analisar se aquilo está bom ou não. Mas você tem que analisar vários pontos. Por quê? Porque a promessa é muito boa e tem muita gente que nunca contratou uma pessoa na vida, nunca teve uma loja e está prometendo mundos e fundos que é só você comprar uma mercadoria, anunciar e vender. Amigão, se fosse assim, não estaríamos nem tentando ensinar alguém a nada. Por quê? Porque é muito fácil você cadastrar uma mercadoria e sair vendendo. Tem muitas coisas no caminho, tem muitas estratégias, tem uma questão de continuidade, tem uma questão de você estar ali empenhando, você estar ali mostrando que o seu produto é bom, que o seu anúncio é bom, que esse marketplace serve para você, que esse site serve para você, para outros não serve, por aí vai. Então são muitas variantes e a constância disso é o que faz vender. A estratégia que você adota é o que faz vender. Vou te dar um exemplo. Eu comprei de uma indústria, o gerente veio aqui junto com o representante no ano retrasado e ele me falou, olha, eu quero vender para você. Eu falei, só que tem um porém, esse produto seu vende, só que esse produto seu vende se eu estocar. E para mim estocar eu preciso comprar. E eu não tenho toda a grana. Eu preciso parcelar. E eu preciso de preço. Só que eu faço quantidade. Ele falou, não, tá feito. Eu falei, só que tem um porém. Não sei se você sabe, mas todo CNPJ ele tem score, todo CNPJ ele tem um limite de crédito. Isso é normal, assim como o CPF. E eu falei, e quando você me liberar esse limite, você vai começar a me travar. Por quê? Porque eu vou começar a vender bastante e vou precisar comprar bastante. E o recebimento não é tão rápido quanto a gente imagina, não é verdade? Às vezes o cliente parcela em 10 vezes, vai receber em 10 parcelas. Se você ficar antecipando, tá vendo? Tem muita coisa que acontece. E eu falei para ele, só que tem um porém. Eu cadastro, eu vou fazer de tudo para vender, mas quando chegar o pedido na fábrica, eu não quero nenhum bloqueio. Eu vou pagar tudo em dia, mas eu quero que você libere. Parece simples e ao mesmo tempo também parece complicado, mas quando eu fiz um pedido maior, aconteceu isso. Ah, então, seu pedido não está liberado porque não tem limite. O que eu fiz? Fui lá e conversei com o gerente. Falei, tá vendo? Eu falei para você que isso ia
acontecer e que você tinha que liberar isso para mim. Por quê? Porque nós combinamos. E assim está sendo, e assim cada vez o pedido aumenta mais e mais e mais, com lucratividade, porque a indústria também não é idiota, ela fica olhando o preço que você está vendendo, porque ela sabe mais ou menos alguns custos. Ou seja, deu bom para todo mundo e está dando excelente para todo mundo. Mas isso são estratégias. O que eu precisei fazer para vender essa mercadoria? Estou pagando tão barato assim? Não, mas concorrente meu está pagando mais barato ou está vendendo mais barato? Então vamos começar a entender, vamos começar a estudar isso. Então são muitas coisas que acontecem para você vender bastante. Então não acredite em falsa promessa. Eu mesmo tenho mentoria, eu mesmo tenho consultoria e não estou aqui simplesmente para vender para você. Estou dizendo que eu tenho uma marca, que eu tenho um CNPJ, que eu contrato pessoas, que eu demito pessoas, que eu contrato agências, que eu demito agências, ou seja, faz 16 anos que eu faço parte do projeto e vivo do e-commerce. Principalmente, eu sou bom, vou falar que eu sou bom porque eu passei, isso aqui não é teoria, em pegar lojistas e transformar ele em venda online também. E o mais interessante que eu falo vamos lá, conversei com uma pessoa esses dias agora que trabalha com confecção e tem loja própria e vende direto. É ruim? Lógico, se você consegue fazer isso, é o melhor caminho que existe. Por quê? Porque as regras são suas. Porém, falei para ela, por que você não cadastra no Marketplace? Mas tem muita taxa. Eu falei, mas coloca no preço. Se vender 2, 3 pecinhas, que diferença fez? Se vendeu 10, se vendeu uma, você não está pagando nada por isso, só está pagando se vender. Então, a gente precisa ampliar hoje o campo. Quem tem loja física, eu duvido, alguns nichos, algumas lojas tradicionais, pode até ser, mas eu duvido que está tendo lucratividade. Por quê? Porque eu, inclusive, estou parando a minha, porque eu tenho que ficar correndo atrás de mão de obra, tenho que deixar aberto, tenho que abrir final de ano, tenho que fazer isso. Sendo que o online, ele dá uma escala melhor, ou seja, o que eu quero dizer, se você estiver bem posicionado e com estratégia boa, você consegue fazer bastante venda, você consegue ter profundidade, ou seja, em vez de eu vender aqui na limitação do CEP da minha loja, eu consigo vender no Brasil inteiro, quem sabe, até para o mundo inteiro. Então, o que eu quero falar para você é, não acredite em falsas promessas, não acredite. 2026, não entre dessa forma, não precisa fazer nada comigo, mas se você tem loja física, ou se você tem algum produto, se você fabrica, ou se você conhece quem revende um produto legal, faça uma reunião, entenda, vê se para você é melhor Marketplace, uma loja própria, Instagram, se tem profundidade os seus produtos, se vende ou não, se a concorrência é muito apertada, se não é. Então você precisa fazer isso primeiro, para você depois dar um passo maior. Porque senão você pega uma economia, você começa pegando dinheiro no banco às vezes e você vai torrar esse dinheiro. Esse dinheiro vai por água abaixo, você não vai conseguir ver essa grana e vai se rebentar. Essa é a verdade, porque não é só cadastrar, sair, vender e ganhar dinheiro, porque senão todo mundo fazia. É isso que acontece. Então a minha dica para você é, quer entrar na internet? Faz 16 anos que eu tô, inclusive com loja física, parando, mas estou e falo para você, tem como ganhar dinheiro, não precisa às vezes vender tanto, às vezes é melhor você vender com margem, uma margem melhor, fazer um trabalho melhor, do que você ficar se matando, mas tem como sim ganhar dinheiro, mas procure pessoas que passam pelo mesmo problema. Sabe por quê? Para finalizar aqui, que eu gosto de falar bastante isso, porque isso precisa entrar na sua cabeça. Você às vezes tem um produto bom, tem um fornecedor bom, ou às vezes você até fabrica bem, só que você começa a vender e aí te falta uma mão de obra. E aí atrasou uma entrega de um fornecedor, não chegou o tecido lá para você produzir, ou não chegou o produto. O que você faz nesses casos? Você pega quem nunca passou por isso, que só tem teoria, o cara vai falar, mas minha mentoria, minha consultoria não é para isso. Aí o problema é seu. Tá, realmente é problema seu. Só que você entende que quando você conhece e quando você conversa com alguém que conhece, todos esses trâmites ficam mais fáceis. Por exemplo, uma dica que a pessoa te dá, terceiriza isso. Isso aqui tá te arrebentando. Por quê? Porque a pessoa passa, eu passo, faz 16 anos que eu tenho isso. Então vê como é diferente? Eu, pelo menos, acho muito diferente. Eu gostaria de conversar com gente assim, que entendesse o meu problema, que me chacoalhasse às vezes, falar, você tá errando nesse processo aqui, tá vendo o que tá acontecendo? Se até tem venda, se até tem anúncio, se até tem visita, mas sua conversão é ruim, por quê? Porque o seu prazo tá ruim. Por que tá ruim? Vamos entender? Como que é teu processo até chegar aqui? Como que é pra... Entende? É isso que eu quero falar pra você. Então não caia em golpe, porque você
você vai vender do dia para noite. A não ser que você seja um fenômeno, mas é difícil ver um fenômeno hoje em dia. Segue essa dica, não contrate qualquer pessoa. Se você quiser vender online, se você não sabe por onde começar, se você quer apenas ter uma reunião, Bruno, eu quero ter uma reunião com você. Vamos conversar certinho. Mostra pra mim sua estrutura. Eu mostro, a gente faz ao vivo aqui. Por quê? Porque eu passo pelo processo e eu sei quão doloroso é você passar por cada processo desse, seja contábil, financeiro, recursos humanos, atraso, envio com problema, tudo isso. Faz 6 anos que eu passo e eu quero você junto comigo nesse 2020. Segue essas dicas e não caia em golpe de mentoria.